Bom dia, me chamo Andresa, sou psicóloga clínica, tenho 22 anos de formação, 7 anos nessa área de dependência química e a minha especialidade é terapia cognitiva comportamental. E hoje eu gostaria de estar conversando com vocês um pouquinho sobre os fatores que levam a desenvolver a TUS, o transtorno por uso de substâncias. Uma doença que nós não podemos considerar um aspecto isolado para compreendê-la. Nós sempre temos que ter a compreensão que é uma somatória de fatores, tanto físicos quanto psicológicos e os fatores socioculturais. Quando nós pensamos nos fatores físicos, nós vamos estar considerando a predisposição genética, a capacidade do cérebro tolerar a presença constante da substância, a capacidade do corpo em metabolizar essa substância, a natureza dessa substância, a natureza farmacológica dessa substância, o potencial que ela tem para gerar dependência. E a gente vai pensar também nas vias que elas são administradas. Então a gente vai pensar se ela é inalada, se ela é fumada, enfim. Então a gente tem todas essas características físicas importantes para o desenvolvimento da doença. Aí nós vamos também pensar nos fatores psicológicos, Então nós vamos considerar os distúrbios do desenvolvimento, morbidades psiquiátricas, uma ansiedade grave, uma depressão, um TDAH, os transtornos de personalidade, os transtornos mentais, todos eles também podem ser grandes fatores desencadeantes de desenvolver uma TUS. A estrutura familiar, a resiliência desse indivíduo, o quanto ele tem habilidade, se ele tem um repertório muito limitado, isso também contribui para ele ter poucas habilidades sociais. E também uma coisa muito importante, a expectativa. Às vezes a pessoa tem uma expectativa muito positiva do uso da substância e é muito comum nós encontrarmos isso em adolescentes, que têm o uso da substância como algo positivo, Vou me sentir mais encorajado, vou perder minha timidez, vou me sentir mais empoderado, enfim, tem toda uma série de explicações para essas demandas psicológicas também. E por último, a gente pode estar falando dos fatores sociais, considerando a estrutura de uma família disfuncional, se existe violência doméstica, carências básicas, muitas vezes, faltas que já existem desde o início do desenvolvimento, exclusão, se é um sujeito que já vive exclusões sociais, violência social, se já tem uma baixa escolaridade, as oportunidades de lazer são muito precárias. Pressão do grupo, isso é algo que o adolescente muitas vezes se submete muito, Submete, nem digo nem que se submeta, na verdade eu acredito que o adolescente ele vive numa fase onde o seu cérebro está em formação, Ele tem aquela famosa fase das bads, Nada traz interesse, eles ficam às vezes naquele humor deprimido, sem muita vontade de fazer coisas, mas quando existe algo novo que ative o seu sistema de recompensa no cérebro, ele super se envolve. Por isso que nessa fase as drogas, as substâncias são muito perigosas. Por quê? Porque elas ativam essa região do cérebro dele e aí traz novas sensações, E muitas vezes se inicia o uso nessa fase também. Então isso também tem uma característica, um fator muito importante. E também os ambientes muito permissivos, que estimulam o consumo. Aí a gente, no outro momento a gente pode estar falando até especificamente do álcool, por ser uma substância lícita, e a gente sabe que é uma substância, às vezes, muitas vezes, um fator permissivo, que muitas vezes a gente não se percebe, tá bom? Muito obrigada, espero que tenha contribuído aí para poder sobre esse tema tão complexo. Obrigada.